Hoje, irmãos, até por causa do tempo, nós vamos estudar aí os 36 capítulos. Pode ser? Amém, glória a Deus. Mas hoje nós vamos estudar só os 10 primeiros, irmãos, porque nós podemos dividir esse livro, né? Olha como que essa divisão é maravilhosa. Os primeiros 10 capítulos é Deus preparando o povo para partir. Então é Deus ordenando, dando instrução, direcionando o povo para como que eles poderiam viver, sobreviver, peregrinando, caminhando no deserto. Então Deus prepara o povo. São 10 capítulos para preparar a nossa caminhada. Olha que interessante. Como que o Senhor se preocupa conosco. Nós não vamos sair, né? Agora nos convertemos e vamos andando, né, como a gente quer. Não, o Senhor nos prepara para que a gente possa vencer o deserto. 10 capítulos para nos preparar para vencer o deserto. Depois nós temos a caminhada do deserto. Então esses 10 capítulos falam mais ou menos de um período de 20 dias. 20 dias. E depois nós temos os 38 anos onde eles ficaram peregrinando no deserto. Nós vamos entender por que esse tempo todo, esse período tão grande, 38 anos andando no deserto. E depois o Senhor prepara o povo, essa é a terceira parte, para entrar na terra prometida. Então ele prepara para passar pelo deserto, nós temos a experiência do deserto e depois a preparação para entrar na terra prometida. Então no serviço, irmãos, essa primeira preparação, nós podemos dizer que é o serviço, né? Qual é o nosso serviço? Então, rapidamente, irmãos, podemos abrir lá em Números, o 1, nós temos ali o primeiro serviço, e se nós olharmos esse capítulo, eu sei que o Anderson ele gosta de fazer isso, igual eu também gosto de contar, às vezes, as palavras-chave, as palavras importantes. Né? Igual nós contamos no livro de Levítico, eu acho que tinha, se eu não me engano agora, 87 vezes a palavra santo, santificai-vos. Nesse capítulo 1 tem uma palavra, um trecho que repete muito. Né? A gente pode dizer que quando é muito repetido, é porque o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para esse termo. Então, durante a contagem, olha, o título que foi dado é Deus manda Moisés levantar o censo. Né? E ali, então, eles estão no deserto do Sinai, 20 dias preparando para partir para o deserto, para peregrinar no deserto. E olha lá no verso 3, essa frase aparece aí, depois os irmãos contem, eu já contei, dá até vontade de falar, mas os irmãos depois leem o capítulo 1 e conta quantas vezes, porque é uma palavra que o Senhor quer que nós tenhamos atenção a ela. Né? Verso 3 diz, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel. Então, todos capazes de sair à guerra em Israel, aparece mais de 10 vezes aí, né? Em 46 versículos, mais de 10 vezes essa frase aparece. Porque o Senhor quer que nós tenhamos o senso, né? Essa consciência de que se vamos caminhar no deserto, vão ter serpentes e escorpiões inimigos, e nós vamos ter que estar preparados para guerrear, para batalhar. Então, o primeiro preparo para que a gente possa vencer o deserto é reconhecer que o Senhor te chamou como um soldado de Cristo Jesus, arregimentado, chamado por Cristo Jesus para um único propósito e um único objetivo: satisfazer aquele que te chamou, né? Cristo Jesus. Isso está lá em Timóteo, acho que a gente pode marcar aí o livro de Números, e lá no final da Bíblia, no livro de Timóteo,
para nós lermos essa frase que é tão importante, esse versículo. Timóteo, Segunda Timóteo, irmãos. Olha aí. Vou ler a partir do verso 1. Amém, Senhor. Diz assim, olha, tu, pois, filho meu, Senhor falando conosco, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida ou deste mundo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Nós estamos até em época de eleição, às vezes nós temos alguns candidatos que nós preferimos, de acordo com a nossa consciência e com o exercício da nossa cidadania, mas nós não podemos colocar nesses governantes, nos governantes deste mundo, a nossa esperança, senão iremos nos frustrar. Nós temos que depositar a nossa esperança em Cristo Jesus e não satisfazer, nenhum outro a não ser Ele mesmo, não se envolver em nenhum negócio dessa vida. Você não foi chamado para defender nenhum outro a não ser Cristo Jesus. Você é soldado somente de Cristo Jesus. Não se envolva em negócios dessa vida. Procure satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que te chamou. Então, esse é o primeiro preparo. Nós temos que ter essa consciência que somos soldados de Cristo Jesus. Por isso que o Anderson sempre ora para nós. Ele diz, olha, coloca a armadura de Efésios 6:10, porque nós temos que estar preparado para a batalha. Amém, irmãos? Esse é o primeiro capítulo. O que fica aí o versículo, capazes de sair à guerra. Nós temos que ser capazes de sair à guerra. E em nome de Jesus, ele nos torna capazes. No capítulo 2, olha aí, a ordem das tribos no acampamento. E é maravilhoso demais, Quando eles acampavam, o tabernáculo, ele ficava no meio. A tribo de Levi ficava em volta do tabernáculo. E depois as outras tribos, de 3 em 3, formavam uma cruz com o tabernáculo no meio. Então, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Formavam uma cruz. E ali no meio, o tabernáculo de Deus com os homens. É como se o Senhor tivesse no deserto, plantando um novo Éden. No Éden, a árvore da vida no meio. Aqueles rios formando uma cruz e a árvore da vida ali no meio. A mesma coisa aqui. Nós temos no deserto uma configuração do jardim do Éden. Havia vida, porque havia no meio do acampamento o tabernáculo de Deus com os homens. Eles não precisavam de mais nada. Deus estava acampando com eles. No meio do acampamento havia a tenda, de Deus. E ele tabernaculando com os homens. A presença de Deus no meio do seu povo. E isso é maravilhoso. Então, aqui nesse capítulo 2, a gente pode destacar o verso 17. Olha lá, Então partirá
a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo o seu estandarte. Não tem como, irmãos, tem até um louvor que diz isso, né? Levou-me à sua mesa de banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Não sei se os irmãos já ouviram esse hino, mas lá em Cantares capítulo 2, né? Tem esse versículo, no verso 4. Levou-me à sua mesa de banquete, seu estandarte, né? Ou sua bandeira, seu estandarte sobre mim é o amor. Então, nós temos cada um, diz aqui, olha, cada um no seu lugar. Então, Deus, ele tem um lugar para cada um de nós no acampamento, né? Assim como o acampamento, ele era montado e cada um tinha o seu lugar, assim como ele se colocava em marcha, cada um no seu lugar. E todos sobre um estandarte, né? O estandarte sobre nós, a bandeira que está sobre nós, é o amor de Deus. Olha o verso 34, diz a mesma coisa, né? Do capítulo 2 de Números. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então, graças ao Senhor, né, nós estamos aqui junto do corpo de Cristo, nós somos uma família e o Senhor tem nos chamado para caminhar juntos, né? E isso nós temos feito. Quando a nuvem nós paramos, nos reunimos, nos encontramos, né? O Senhor está no nosso meio, Ele fala conosco pelo seu Espírito Santo. Depois a nuvem se põe a caminhar e nós caminhamos. Depois a nuvem para de novo, nós nos encontramos e o Senhor fala conosco. E é assim que nós vamos vencendo, né, o deserto. Então, ter consciência que somos um soldado. E o segundo, né, nós temos que saber que temos um lugar no acampamento do Senhor. Cada um no seu lugar. Somos importantes, né? O Senhor nos chamou para resplandecer a sua glória. E nós ocupamos um lugar, né, no corpo de Cristo, ocupamos um lugar no acampamento do Senhor. Então, ter na consciência que nós temos um lugar, né? O Senhor te chamou, porque Ele quer te usar, né? Ele tem um chamado, Ele tem um ministério para cada um de nós, nos seus devidos lugares. Um serve como mãe, criando os filhos e resplandecendo a glória de Deus. O outro serve no trabalho, falando, evangelizando, né? Nós temos que ser luz, irmãos. Deixar o Espírito conduzir as nossas vidas, né? E servir ao Senhor, cada um no seu lugar, conforme o Senhor chamou. Amém? O terceiro, irmãos, olha aí o capítulo 3, nós temos que o servir ao Deus no seu tabernáculo. Então fala lá o número e ofício dos levitas, são quando os levitas são contados. Olha o verso 13, vamos destacar aí o verso 13. Diz assim: porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Né? Como que o Senhor consagrou todo primogênito a Ele? Na verdade, o primogênito, ele fala de todos os irmãos, né? Ele é a marca de todos os outros irmãos. Como que o Senhor consagrou os primogênitos, né? Nos consagrou a Ele?
se entregando. Ele era o unigênito de Deus, e quando ele morre ali, né, que é a Páscoa dos judeus, quando ele morre, é sacrificado aquele cordeiro, quando Jesus morre na cruz por nós, ele se torna o primogênito, aquele que era o único filho de Deus, o unigênito, se torna o primeiro primogênito de muitos irmãos, né? Jesus é o primogênito, por isso que diz, eu sou o Senhor, e através de Cristo Jesus, que é o primogênito, todos nós somos incluídos, né, na vida em Cristo Jesus. Então, esse é o capítulo 3, né? Nós temos aí servir ao Senhor. O verso 4 fala da mesma coisa, e nesse capítulo 4 nós temos também uma frase que se repete muito, né? Porque aqui é nos dito, né, nesse terceiro serviço, o primeiro é aprender a batalhar, o segundo aprender que nós temos um lugar, aprender a acampar, o terceiro é chamado para servir no tabernáculo, aprender a servir o Senhor no tabernáculo. Então, através de Cristo Jesus, que é o nosso primogênito, e no capítulo 4, continuando aí, nós temos uma frase, né, que diz assim, olha, lá no verso 3, diz assim, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, né? Pois os irmãos podem contar aí quantas vezes, a última vez é lá no verso 47, né? E diz lá, da idade de 30 anos para cima até 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação. Então o Senhor nos chama para servir também no meio dos irmãos, né? Na tenda da congregação, onde a congregação se reúne, o Senhor também, ele quer nos usar, né? Nós estamos vendo como nós vencemos o deserto. Sabendo que somos soldados de Cristo, o Senhor nos chamou para a batalha. Sabemos que temos um lugar no corpo de Cristo, né? O Senhor tem um lugar para nós. E agora, o Senhor quer que por meio do primogênito, por meio de Jesus, nós possamos servi-lo no corpo de Cristo, né? Na tenda da congregação, junto com os irmãos. Então nós temos que resplandecer a glória do Senhor, trazer um versículo, né? Trazer um salmo, fazer uma oração. Isso é muito importante, irmãos, para que a gente possa exercer o chamado de Deus, agradar ao Senhor, fazer porque ama o Senhor, né? Ele nos chamou para isso. Então esse é o capítulo 3 e 4. Depois o Senhor nos fala sobre a pureza, né? O verso 5, capítulo 5, desculpa, verso 2, ele é muito importante, né? Nesse capítulo, né? Sobre a pureza, porque o Senhor, para vencer o deserto, nós temos que nos purificar. E aí no verso 2 diz, ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado algum morto. Então, dentro do arraial, não poderia ficar nada que cheirasse a morte, né? Tudo que cheira a morte é fora do arraial. Tudo que cheira a vida se esvaurindo, né? Esse fluxo que diz aqui, ó, todo aquele que padece de fluxo, né? A vida saindo, né? Perdendo a vida, né? Isso é fora do arraial. Nós não podemos deixar a morte entrar no arraial, né? A vida se exaurir no arraial. Não podemos. E aí fala dos leprosos, olha, não podemos que a insensibilidade entre para dentro do nosso meio, né? Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo,
né, e rejeitar toda insensibilidade, toda doença, toda morte do nosso meio. Amém, irmãos? E nesse capítulo, né, o capítulo 5, o capítulo 6, que fala sobre a, a purificação, né, o capítulo 5 principalmente, né, fala sobre a purificação. No capítulo 6 fala sobre a consagração, né, e aí fala sobre o voto do nazereado, aquele voto de Sansão, né, tinha que deixar o cabelo crescer, não podia tomar nada da vinha, nem a uva, nem a casca da uva, nem o suco, nem o vinho, né? Ele tinha que ser consagrado ao Senhor. E no verso 5 diz assim, ó, todos os dias, capítulo 6, verso 5, todos os dias do seu voto de nazereado não passará navalha pela cabeça até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira, né? E no verso 8, por todos os dias do seu nazereado, santo será ao Senhor. Então, nossas vidas, o Senhor nos consagrou por meio do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos ungidos, consagrados para o Senhor. Nós somos nazireus do Senhor. Então, como nós devemos viver hoje? Santos. Sermos santos. E aqui no capítulo 6, depois desse voto do Nazireu, né, hoje nós não fazemos voto de Nazireu, nós somos Nazireu de Deus, nós somos consagrados ao Senhor, porque o Senhor nos ungiu. Com o seu Espírito Santo, ele nos consagrou para sermos como ele é, santo. Nós temos a bênção sacerdotal. Então, olha como que o Senhor quer nos abençoar. É lindo demais, né? Verso 22 diz assim, disse o Senhor a Moisés, é o Senhor nos consagrando, né? Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-ei, o Senhor te abençoe e te guarde. Olha, essa é a bênção sobre as nossas vidas, irmãos. Nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele está nos guardando. Diz assim, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Então, nós resplandecemos o rosto do nosso Senhor. Nós somos seus servos, mas ficamos tanto ali aos pés dele, que as pessoas olham para nós e veem resplandecendo aquele que nós servimos. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. E diz assim, o Senhor sobre ti levante o rosto. Esse para mim é o verso mais lindo, né, irmãos? O Senhor sobre ti levante o rosto significa que o Senhor está olhando para nós, está contemplando o seu povo. O Senhor está olhando por nós. O Senhor sobre ti levante o rosto. Então ele está ali olhando para nós. E te dê a paz. Olha que lindo. Então, se o Senhor está olhando para nós, nós recebemos paz, né? Misericórdia, bênção, cuidado do Senhor, até resplandecer a glória de Deus. Essa é a bênção que nós recebemos, né? Terminando, irmãos, já caminhamos aí para mais da metade, o verso 7 fala sobre oferta. Depois que eles fizeram tudo isso, falaram sobre a consagração, os príncipes de Israel, capítulo 7, os príncipes
os príncipes de Israel começaram a ofertar ao Senhor por vontade, né? O Senhor não tinha pedido, eles começaram a ofertar, e aí o Senhor falou para Moisés, olha, cada um na sua ordem. E aí, também uma frase que aparece demais, um termo que aparece demais, depois os irmãos contem aí, a gente vai falar a primeira vez, né? Diz assim no verso 12, olha, o que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson. E lá no final do verso 17, diz assim, foi esta a oferta de Naasson. Então sempre fala, a sua oferta, depois foi esta a oferta de um dos patriarcas, né, da tribo. Né? A sua oferta foi, e foi esta a oferta. Né? Aparece mais de 10 vezes, para que nós possamos compreender, né, aquilo que o Senhor quer de nós. Ele quer que, exercendo a sua liberdade em Cristo Jesus, por sua própria vontade, você possa ofertar. E lá no capítulo 5 de Efésios, eu vou lá rapidinho, marca aí o número 7. Efésios, Colossenses, Filipenses, Efésios capítulo 5. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, quando a gente olha aqueles príncipes dando aquelas ofertas para o tabernáculo, para o santuário, nós achamos primeiramente falando assim, nossa, eu tenho que dar alguma coisa para o Senhor, que eu tenho que dar alguma oferta. É claro, irmãos, o Senhor nos chamou para dar, ele fala bem melhor dar do que receber, mas na verdade, o que ele quer é que nós sejamos como Cristo Jesus. Olha o capítulo 5 de Efésios, lá onde a gente leu. Sede imitadores de Deus. Você quer ser um filho amado? Anda em amor. Né? Tem as pessoas que falam assim, eu quero ser feliz. Faz uma pessoa feliz. Você vai ver o quanto de alegria você vai receber. E é isso que Jesus está falando, olha. Sede imitadores de Deus. Você quer ser um filho amado? Andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o Senhor, ele quer que nós sejamos uma oferta. Nos entreguemos a Deus como uma oferta, como sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Irmãos, o próximo capítulo 8, né, que inicia aí com as lâmpadas dos santuários, nós temos que ser como esses candeeiros, né, que revela a Cristo, que ilumina a Cristo. Nós temos ali a consagração dos levitas, que fala da nossa santificação. Vou ler só um verso, está no verso 21 do capítulo 8. Diz assim, os levitas se purificarão e lavarão as suas vestes. E Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor. Olha aí como que a oferta, nós somos a oferta. E diz assim, os levitas se purificarão e lavarão as suas vestes. E Arão apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para os purificar. Então, esses que se apresentam como oferta, eles devem, irmãos, lavar as suas vestes. E em Apocalipse nós vemos como nós devemos lavar as vestes. Irmãos, concentra, né, na palavra do Senhor para receber a bênção de Deus, né?
O que está externo, o que está no mundo, não diz respeito a nós. Nós estamos indo para a glória. Amém? Então, Apocalipse fala sobre lavar as vestes. Olha o capítulo 7. Marca números, vai lá no capítulo 7. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Capítulo 7. Verso 14. Diz assim. Podemos ler o verso 13, né? Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vêm? Que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, nós devemos nos lavar no sangue do Cordeiro, né? É a vida de Cristo que faz as nossas vestes brancas como a neve. Então, nós temos que aprender, né, a nos lavar no sangue do Cordeiro. No capítulo 22 de Apocalipse, irmãos, essa grande tribulação fala de um período de tempo que há de vir sobre este mundo. E aí o Senhor ainda vai ter homens fiéis nesse período de tempo. E fala também da tribulação do mundo, né? Nós estamos no mundo nós sofremos tribulação, passaremos por aflição, mas o Senhor é o nosso bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém.